Então vamos lá, Sádila, começar? Vamos ser pontuais, né? Quem for entrando vai nos acompanhando, Tá né? bom, Eu acho que é interessante aí a gente cumprir com o horário apresentado. concordo. Vamos Então lá. vamos lá. Nós já estamos aí começando a nossa live aí com uma média aí de 15 pessoas online, né, nos assistindo, entre amigos, conhecidos, clientes, parceiros, né? Obrigada a todos que, como é que fala, acreditaram aí no que vão aprender conosco, vai ouvir, né, de conhecimento, não só da minha parte, mas pela Saádila também aí com a grande profissional. Tá? Para começar, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Ellen, né, Ellen Oliveira, eu trabalho na ITSS como executiva, né, e consultora de vendas. Já estou na ITSS há mais de 5 anos. E além da ITSS, me trago aí, né, um histórico profissional de várias empresas, inclusive do agronegócio, onde eu passei, onde eu tive a experiência de estar trocando aí, né, conceitos e conhecimento do agronegócio. Por isso que eu acho que eu gosto de trabalhar tanto nessa área, né, pela experiência. Represento a ITSS aqui, né, o canal que eu estou aqui na live. A ITSS é uma empresa hoje de tecnologia, né, onde ela trabalha com soluções inteligentes. E o meu papel é levar essas soluções para os nossos clientes. Hoje a gente está com alguns projetos aí desenvolvidos por nós para o agronegócio, né? Dentre ela, uma solução para a área de manutenção, que é um aplicativo, uma mobilidade, que está muito dentro do nosso tema, que seria, né, as novas tendências aí do mercado. Aí temos outras aí também, como a parte de agronegócio, que seriam só uma solução para gestão de venda, de compra, de movimentação de grãos em si, uma ferramenta enorme. Mas não é o nosso objetivo aqui hoje eu comercializar ou tentar vender alguma coisa. Nosso objetivo hoje, eu até vou passar a palavra para você, tá, Adila? Eu nem vou querer te apresentar e apresentar para o público, vou deixar que você se apresente, né? E o intuito é a gente trocar essa experiência, a gente saber um pouquinho, né? Vamos usar o tema como tema principal, que é o que a tecnologia tem feito para nos apoiar agora no momento de crise. Porque o Brasil, nós estamos vendo aí que não está fácil, nós estamos num momento bem crítico, mas a tecnologia está aí para nos ajudar, né? E vem nos ajudando, não só a gente da área de TI, como para vocês e outros segmentos aí também. Tá bom? Vou deixar você falar um pouquinho, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde aí, pessoal, né? 5 horas de uma sexta-feira. Eu sou a Saádila, né? O nome é um pouco complicado, mas é isso mesmo, Saádila. Eu sou gerente de tecnologia da informação na Agrex do Brasil. A Agrex é uma empresa da Mitsubishi Corporation. Ela é uma empresa de agronegócio, né? Então, a Mitsubishi ela tem mais de 1.200 empresas em vários segmentos diferentes. E aqui no Brasil, a Agrex é a empresa de agronegócio, representa o agronegócio, né? Além da Agrex, tem mais duas empresas, uma que fica no Maranhão, chama Fertgrow, uma empresa de fertilizantes, também inserida no agro, e a outra empresa em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é a Sinagro, Sinagro com Y, também trabalhando junto com a gente no agronegócio, né? Eu trabalho com agro, já vai completar 10 anos, vai aí para uma década, então tenho um pouquinho de experiência, né, no mercado, no segmento, e com tecnologia eu completo agora 7, quase 8 anos também de trabalho em tecnologia. Aqui é para a gente mais bater um papo, né, Ellen? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Eu queria aproveitar para agradecer o Grupo ITS, o convite desse bate-papo. Não tenho experiência, mas eu gostei bastante do convite, né? Obrigada, Ellen, Thiago, pessoal, Marcelo, Bruno Zafalão, obrigada, tá, pelo convite. Inclusive, os dois estão online aí nos ouvindo, tá? Ah, Tiago, tá, Bruno, Marcelo, os três, né, gestores aí. E o legal. intuito é esse mesmo, sabe? É a gente bater um papo, né? E trocar essa experiência. Eu quero que o nosso público, essas pessoas que estão conosco agora, conheçam um pouquinho desse mundo, né? Não só nós, como ITSS, como consultoria, como uma empresa que leva soluções inteligentes, mas também vocês, como clientes, como da área de agronegócio, o que tem feito, né? Começando aqui, eu estava até fazendo uns estudos essa semana, né, sobre o tema, não só para agora, mas a gente do comercial, a gente tem uma pegada muito de
inteligência, análise, pesquisa, porque a gente tem que saber um pouquinho do que os nossos clientes precisam, principalmente nesse momento, né? E eu estava vendo alguns números, e um deles, o que eu peguei bastante, foi sobre o IBGE, que eu falei assim, gente, será que acertou ou não? Porque eles falam muito da safra, né, que está acontecendo, que seria aí recorde, né? O Brasil ia liderar esse mercado de safra. Assim, rapidamente, pelo cenário geral aí, você tem alguma visão de como está isso hoje, Carla? Como é que está essa colheita, essa safra? Está indo Ah, bem ou está impactada? assim, no contexto geral, Ellen, a safra está indo bem, né? O agronegócio no Brasil, ele está indo bem. No cenário atual de crise, né? Ele se mantém firme, tem um bom desempenho, então realmente o agro não Uhum, parou. Obviamente uhum, que tem questões pontuais e bem localizadas, onde a gente teve uma dificuldade maior, como por exemplo nas regiões do sul. Rio Grande do Sul sofreu bastante com seca, mas no geral, no contexto geral, é uma safra muito boa, principalmente para a frente de grãos, né? É uma safra com bons resultados. Os preços uhum. estão altos, principalmente pelo impacto da variação do câmbio, né? A gente está aí finalizando a colheita de safra-verão, que a gente comenta, é a safra principal, né, 19-20, fechando Uhum. essa colheita com resultados muito bons. O processo de distribuição, que é um dos fatores mais críticos, né, do agro, e que talvez as pessoas tivessem uma preocupação frente à pandemia, frente a essa crise, ele continua fluindo. Então, processos de operação logística no mercado interno e também exportação estão fluindo bem, não teve impacto, né? O agronegócio ele continua cumprindo o seu papel fundamental, que é de alimentar a população, né? Então, para a gente ter uma ideia, a produção agronacional ela alimenta mais ou menos 1 bilhão e 600 pessoas, isso representa mais de 20% da população mundial. Então, assim, a demanda por alimentação, ela continua, ela vai continuar, ela é estável, né? Ela é otimista, Uhum. pensando por esse lado, ela é otimista. E o agronegócio está aí, continuando, estamos firmes. E aí a gente tem que aproveitar, né? Eu falo assim que a tecnologia hoje veio, independente da crise, para apoiar o agronegócio, né? Pensando em tendências aí, né? Não, é o que a gente ouve, o que a gente vê, nós, então, da área de tecnologia, passa muito por isso, né? Então, tem algumas tendências aí que vem influenciando, né? O evoluir, né? A evolução do nosso agronegócio. O agronegócio falando em formato geral, né? Brasil. Então, vamos pensar aí em alguns pontos: agricultura de precisão, equipamentos autônomos, aí entra a robótica, o RPA, melhoramento genético, Big Data. Gente, Big Data a partir de agora já está sendo usado e daqui para frente mais ainda. E a parte de software, né, que vem a mobilidade, os mobiles, os aplicativos, vem a parte dos RPs, que cada vez precisa se evoluir mais para atender a necessidade, não é isso? E aí vocês hoje, Sádila, pela sua inteligência, né, do negócio, pelo seu tempo de experiência, o que você me fala aí? O que essas tendências têm aí trago para vocês, não só, né, no geral, né, na sua visão genérica do negócio agro? Você colocou principalmente os pontos que eu mais observo, assim, de movimentação tecnológica dentro do agronegócio, né? A Uhum, agricultura de precisão, ela vem bastante forte, principalmente nos últimos 2 anos, né? Então, dos últimos 2 anos para cá, a gente teve uma mudança dentro do mercado, onde empresas de agronegócio estão se tornando empresas de tecnologia, né? Então, grandes uhum, empresas, grandes players estão se tornando também empresas de tecnologia. E isso faz a diferença, porque o know-how do negócio, ele é mandatório, né? Então, você entender o negócio e trazer a tecnologia em conjunto, isso faz uma diferença gigantesca. Então, a agricultura de precisão, ela tem avançado bastante, assim como o IoT, que você comentou também, né? Internet das coisas, capturando dados, sensores, conectando. E o agro tem muitos pontos de conexão de dados, são muitas variáveis que podem ser conectadas. Eu acredito que o IoT ele vai crescer bastante à medida que nós tivermos uma infraestrutura de rede mais consolidada no campo, né? O que a uhum. gente nota também hoje, Ellen, é muitos softwares e empresas, né? Startups, então, assim, Ah, inúmeras tá. startups
especializadas para softwares de campo. E quando eu falo software de campo, é aquele software que está na terra, que você está ali utilizando ele no meio da lavoura, no meio da agropecuária, né, no meio do processo de laticínio. Então, software real de campo. E que tem vários pontos de facilidade ou de features para apoiar o produtor, né, que seja numa gestão de maquinário, seja no monitoramento de pragas, numa telemetria, na gestão da fazenda em si. Então, essa é uma tendência muito forte, tem muitos produtos muito bons no mercado, tem uma polaridade gigantesca entre startups e empresas maiores, né? Um ponto importante que eu acabo colocando assim para as pessoas que não está muito ligado à tecnologia física que a gente trabalha, mas é um diferencial, é o melhoramento genético e a biotecnologia também que você comentou, porque ela vai proporcionar cultivos mais práticos, cultivos mais adaptáveis e principalmente mais rentáveis, né? Aumentar a produção, facilitar o processo produtivo. Agora, o que eu comento, a minha opinião é o seguinte: antes da agricultura de precisão, a gente precisa ter a agricultura da informação. E aí entra o Big Data, né? Porque são muitos dados. E o que a gente observa no mercado, produtores rurais, fazendeiros maiores, empresas em si, elas têm o controle dos seus dados, né? Então, esses dados, além do que já está controlado, além daquele histórico, além do que está sendo produzido por essas novas ferramentas, sejam softwares, sejam as coletas de sensores, esses dados precisam se conversar. Eu acho que aí talvez o Big Data seja a chave assim, de maior potencial dentro da tecnologia, né? Mas existem muitos outros cenários tecnológicos que estão sendo utilizados. Eu posso comentar, por exemplo, grandes projetos que empresas estão utilizando com o blockchain para fazer rastreamento da soja desde a fazenda do produtor até a prateleira na China, por assim dizer, né? Dando um exemplo de um rastreamento do plantio até a exportação. Então, tem muita coisa acontecendo dentro de tecnologia voltada para agro. Eu acredito que a tecnologia ela favorece muito o agronegócio, ela pode favorecer em diversos pontos, há um leque de possibilidades para se trabalhar, e a recíproca também é verdadeira. Eu acredito que a tecnologia ela pode favorecer o agronegócio para que a gente desenvolva soluções que sejam disruptivas. Então, eu acho que é um bem bolado aí que tem tudo para dar certo e está caminhando bem. Quando você fala assim, está caminhando bem, nós aqui da ITS, a gente também está por muitas análises, né? A gente tem vários comitês aqui de inteligência, né? Não só de produtos específicos, mas por um todo, né? Porque a gente quer levar o melhor a cada dia para os clientes. E tem hora que a gente observa, eu também que ando muitos estados aí, né? A gente vê a diferença, né? Como é que fala assim, cultural de região para região. Você, assim, no papel de TI, ainda mais que você, como Agra, que também trabalha em várias regiões, como é que você vê essa parte aí de aceitação por cultura, por estado, por região? Tem essa dificuldade ou não? O mercado está bem aberto, toda parte? Sempre vai existir uma questão cultural, né? Eu colocaria por 2 pontos. Uma questão de cultura, a aceitação, adaptação, confiança à tecnologia, e outra, as barreiras que a gente passa para fazer com que essas tecnologias funcionem, que aí é a infraestrutura básica, que hoje no Brasil, infelizmente, ainda é muito carente, né? Então, começando por esse ponto, nós temos ainda muitas regiões no Brasil onde a internet não chega, ou luz elétrica não chega a residências urbanas. Nem estou falando rural. Então, assim, é difícil você prospectar e projetar uma transformação digital hardcore, enquanto a base de tecnologia ou a base daquela função ela não está preparada. É uma máxima mínima, né, por assim dizer. O mínimo não está preparado. Agora, quanto à cultura, Ellen, hoje eu vejo uma adoção muito maior do que há 3 anos, 2 anos atrás, e nem se fala 5 anos atrás, né? Nós temos aí uma mudança de geração, a geração tem sido renovada, nós temos um perfil tecnológico no Brasil, em algumas regiões mais avançados que outros, e a gente tem alguns cenários, por exemplo, como a crise que a gente está vivendo. Uma das principais coisas que a gente pode destacar é a capacidade de adaptação das pessoas, né? Hoje nós temos aí grandes empresas e grandes operações de agronegócio sendo tocadas completamente de dentro de casa.
Então, quem diria que essas pessoas iriam se adaptar a isso? Então, assim, a Mudança de realidade... comportamento, né? Exatamente, a realidade fomenta, ela favorece a mudança de cultura, né? E ela transforma, eu acho que esse é o principal, porque a partir do momento que o pessoal acredita numa tecnologia ou ela se adapta, né? A pessoa se adapta a uma operação, isso é transformado, basicamente ele não vai voltar. Existem, sim, caminhos que eu acredito que precisam ser percorridos, que podem ser alcançados, conquistados, né? Uhum. Mas eu acredito que está bem evoluído, Ellen. Comparando, assim, 3 anos atrás e os últimos 2 anos, a gente consegue perceber o quanto de tecnologia já existe dentro do campo. Seja apenas um aplicativo que roda offline e depois ele se conecta via internet. Então, assim, É. eu acredito que hoje há uma aceitação maior, ainda há um caminho a percorrer, mas há uma aceitação muito maior do que o que existiu em curto espaço de tempo atrás. Concordo, concordo. Deixa eu dar um oi aqui para muita gente que entrou aí, né? Paulo Batista aí, ó, uma pessoa que tem de estar com a gente, está sempre com a gente aí no nosso projeto de agronegócio, tá? Oi, Paulo, seja bem-vindo. Fique à vontade aí também para questionar a nossa convidada aí, a Saadila, Letieri, muita gente aí tá. Vai subindo, tem hora que a gente não vê, né, Joatan? Mas fiquem à vontade, pessoas, assim, para, né? Nós estamos abertos aqui, estamos num momento aí de conversa mesmo. A Saad já está trazendo para nós aí grande retorno de como está o mercado, de como é a experiência dela com o negócio. E a nossa troca aqui vai ser muito importante. Sádila, vamos entrar então assim agora. A gente falou muito aí, né, da nossa tecnologia dentro da parte de produção, dentro aí da empresa, junto ao produtor, ao plantio em si. Vamos falar um pouco administrativo? Como é que está hoje você como gestora de TI? Mudar tudo também a forma de fazer a gestão da sua equipe, né? Vamos pensar, trabalhar aí home office, fazer uma gestão da sua equipe. Você de TI, como é que está sendo isso? Eu sei que a equipe não é só Goiânia, está espalhada aí, como você se apresentou no início, espalhada aí para várias partes aí do Brasil, né? E fora também. Vamos falar um pouquinho aí, para a gente trocar experiência com a equipe, né? Com os participantes gestores que estão aqui conosco. O gestor de TI, não só o gestor, né? Qualquer profissional de TI nessa crise, ele acabou mais do que nunca fazendo parte de todos os departamentos e mais do que nunca a TI ela consolida, né, como uma base estratégica para fazer com que as operações continuem. Então, Uhum. muita coisa realmente a gente teve que atuar. Eu acho que nesse momento reforça a máxima para todos os profissionais de TI e para as empresas, reforça a nossa máxima de estar preparado para o que pode acontecer, né? E pensar quando vai acontecer e não se vai acontecer, porque em um momento pode acontecer algo. Então, hoje a gente está trabalhando remotamente, não só o time que está comigo, mas a nossa empresa tem trabalhado remoto, assim como a maioria das empresas, não só de agro, mas em outros segmentos, né? E eu acredito que o principal ponto agora, Ellen, que também assim dá para destacar, além da adaptação das pessoas, é a valorização da comunicação. Acho que mais do que nunca a gente valorizou tanto a comunicação, seja ela valorizando o estar frente a frente, poder falar, né, face to face, dentro de um habitual escritório, ou seja, a facilidade que a gente tem hoje de utilizar as plataformas de colaboração, utilizar aqui um aplicativo para poder comunicar com as pessoas, né? Então, hoje a comunicação ela está muito mais próxima, mais intensificada, até para acompanhar como as operações estão ocorrendo. Até uma sugestão que eu dou, isso não é vinculado à TI, é para todos os gestores, né? Estar o mais próximo possível das equipes, entendendo como essas equipes estão trabalhando. Apesar de ter uma adaptação, existem ansiedades, existem preocupações. Acredito que em certos cenários podem existir alguns desafios, né? Para quem está trabalhando em casa, com filho em casa. Para Então, mulheres, né? pode. Vamos falar do papel da mulher, né? São dois, três papéis ao mesmo tempo. Então, eu acredito que possam existir cenários com maiores desafios. Então, o gestor ele precisa estar próximo do time, sentindo o time, entendendo o que está acontecendo, né? E para a TI em si,
nós temos um papel importante de deixar essa infraestrutura preparada para que a empresa como um todo ela possa continuar a operação, né? Então, conseguir deixar o máximo de transparente para que as pessoas possam se comunicar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem exemplos, e isso não numa empresa específica, mas em várias empresas, as ferramentas de colaboração têm permitido com reuniões de todos os níveis e de todos os temas, né? Então, desde uma reunião de uma equipe específica a uma reunião de board, tem ocorrido via teleconferência. Isso reforça o quanto a base tecnológica é importante para que as operações não parem. E a gente tem aí, por exemplo, no mercado também, empresas que eram zero mobilidade e hoje estão tocando o negócio de casa. Então, são duas vertentes: acompanhar a equipe, né? Acompanhar o time, entender o que está acontecendo, independentemente de ser TI ou não, e voltar para a tecnologia, né? Estruturar a base e manter a base para que todas as pessoas possam continuar as operações e os negócios não parem. Não, cara, é isso mesmo. Eu acho que você falou uma palavra aí muito importante, que é a comunicação, né? O valor da comunicação. Porque qualquer vacilo, a comunicação pode ser trocada e não seguir um projeto, não seguir uma demanda. Com uma experiência do lado de cá, né, do meu lado, eu vejo assim, hoje a ITSS é 100% home office, né? Mas a gente tem o sentimento hoje que a produtividade rendeu, sabe? Porque todo mundo abraçou a ideia, todo mundo viu como é que está o mercado, viu como é que está a necessidade das empresas. A ITSS, todas as empresas buscando inovação, eu acho que isso está sendo muito importante, ninguém está parado no tempo, pelo contrário, todo mundo se inovando para acompanhar essa crise, e isso é bom, porque está levando conhecimento novo, não só para os seus colaboradores, mas para todos que estão se envolvendo. Tanto que você vai perceber o tanto de ferramenta que apareceu, de chat, de call, de webinar, de lives que apareceram nesse último um mês, né? Por causa do crescimento aí, né, de inteligência de cada ser humano, de cada profissional. Eu acho que isso é muito rico para nós aí da área de tecnologia e para gestores também, como você, né? Que precisa estar fazendo a gestão de uma equipe aí, como é que fala, simultaneamente. E eu falo mais, além de ferramentas, a parte de teorias de gestão que vem mudando e que vem apoiando também metodologias, né? Vamos pensar em gestão de projetos, que tem hora que você tem que estar muito, né? Você da área de TI, com a parte de gestão de projeto de um lado, de outro, equipes, então aí metodologia ágil, a parte de GP hoje, cada vez trazendo para nós, não só do comercial, como de TI, muitas metodologias interessantes, né? Sim, concordo 100%. E realmente muitas ferramentas, eu acho que foram mais divulgadas, né, ao É. longo da crise, porque elas têm sustentado as operações. Mas o segmento de tecnologia como um todo, mais por curiosidade, né, ele foi sensibilizado também com esse momento, e acaba que a transformação digital, a digitalização em algumas áreas ou em algumas frentes, ela acaba sendo forçada. Mas isso é É. bom pensando no lado tecnológico, né? E considerando essa adaptação das pessoas, a gente tem um fator positivo. O segmento mesmo de tecnologia por si só, só por curiosidade, né? Nesse período de pandemia no Brasil, vendas de notebook cresceram 300%. Né? Então, a gente tem aí uma voltagem, né, para mobilidade gigantesca, que talvez no passado, até por preconceitos que nós de segurança e governança da informação temos, não acreditávamos que seria tão possível operar remotamente. Né? Hoje está aí um paradigma talvez vencido. Mas, por outro lado, a gente tem algumas outras questões também importantes, até vinculadas à segurança da informação, também como fator, né, de curiosidade. Ataques cibernéticos cresceram exponencialmente. Então, nós saímos aí de 25% a média de ataque de ransomware para 75%. Então, um acréscimo de 50%. Isso também é grande, né? Eu acredito, Ellen, que sim, as metodologias, as ferramentas aplicadas em conjunto e o principal, trabalhando em colaboração, entendendo o negócio, entendendo aquilo que você se propõe a fazer, né? Entendendo o que a empresa está propondo, vai dar certo, entendeu? Eu acho que estando tudo aí num equilíbrio,
só tem o porquê dar certo. Não existe, talvez, um risco de não acontecer. É o pensar positivo, né, Sérgio? Eu acho que, Exatamente. e quando eu falo que a gente, todo mundo, né, inclusive não só da minha empresa, como em outras, aí estão rendendo em produtividade, entrega, é porque confiam nesse futuro aí melhor, né? Nesse amanhã aí Com que vai certeza. ser logo, né? E a tendência é a gente de TI, a gente que está por trás, levar isso para eles com mais segurança, né? Quando a gente Com fala aí certeza. das tendências que estão vindo, olha só, tem a mobilidade, você deu exemplos aí da mobilidade que pode estar em qualquer lugar hoje. Nós aqui de empresas, né, desenvolvedora, que está aí buscando cada vez mais isso, a gente está sentindo que o mercado está tendo essa aceitabilidade, né? De receber, de ter novas tecnologias. Antes, a gente tem uma solução para a área de manutenção. Ah, não vou levar a mobilidade para minha manutenção. Os mantenedores não vão conseguir utilizar. Hoje já é o contrário. Quem vem atrás da gente é o mantenedor e depois que envolve o TI, entendeu? Porque eles estão vendo a necessidade, eles sabem o que o mercado está precisando, o que ele precisa para melhorar a sua produtividade, melhorar a sua entrega, né? Por isso que eu reforço a importância de conhecer o negócio, conhecer a operação, né? Esse é o fator-chave essencial para qualquer sucesso, principalmente para nós que estamos trabalhando em tecnologia. Eu concordo com os pontos que você colocou, mas a dica que eu deixo é conheça o máximo possível da operação, do negócio, daquilo que Muito você estiver bom. trabalhando, porque vai fazer a diferença, né? Tecnologia por tecnologia, ela não vai funcionar. Ela existe para que o negócio flua, assim como o negócio sem tecnologia também não tem como funcionar. Então, é um casamento. Ó, o Tiago fez uma pergunta aí para nós. Vamos ver. Que ações de TI têm promovido para deixarem de atender demandas operacionais e passarem a atuar no estratégico? Como fazer essa transição e ainda assim continuar superando as expectativas do negócio? Uhum. Hoje a tecnologia como um todo, né, os departamentos de TI, os profissionais de TI, eles têm se reinventado e precisam se reinventar mais. Cada vez mais as operações, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas dependem de tecnologia. E o suporte a essas operações, ela requer um trabalho bastante operacional. O Tiago entende sobre isso, né? O que eu tenho notado, Tiago, principalmente no mercado, é uma avaliação de otimização de processos, automação de processos, muita utilização de RPA, robótica, né? Porque as operações, as atividades, elas não vão deixar de ser necessárias, elas precisam ser cumpridas. Mas a atividade operacional, aquela que está para a pessoa executar, ela precisa subir um nível, ela precisa estar mais estratégica. Então, hoje, o que eu acredito muito, eu confio que pode muito contribuir, são esses dois fatores. Sempre revisão de processo e otimização, porque eu costumo dizer que a tecnologia ela é um meio, tá? Ela não é tudo. Se o processo não estiver estruturado, não adianta você incluir tecnologia. E o segundo, utilização de tecnologias para que a gente possa ter mais tempo para operar no estratégico. Uma dessas tecnologias que eu citei, que eu acredito que pode gerar muito ganho e contribuir nisso, é a utilização de robótica, RPAs, automações, etc. É a mobilidade, né? Concordo. Concordo plenamente. Bom, tá, já vamos, acho que está chegando a nossa hora aí dos 30 minutos que nós comprometemos com a agenda. Se você quiser deixar um recado, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Se você quiser deixar um recado aí como gestora, né, dentro do TI, dentro do agronegócio, queria passar para você essa parte. Tá bom, eu quero agradecer, tá, pelo convite, quero agradecer de novo, muito bom o bate-papo, acho que bastante produtivo, bem legal. Eu gostaria de deixar para todo mundo, assim, como meio desse furacão, né? A pandemia, por mais que ela possa demorar um tempinho, ela é temporária, pessoal. A transformação não, ela vai ser permanente. E não é só uma transformação tecnológica ou digital, transformação de pessoas, transformação do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Eu acredito que muitas vezes, mesmo após a pandemia, eu vou lavar muito as minhas mãos, porque eu já me acostumei com isso. Então é isso, a pandemia ela é temporária, mas a transformação, a melhora, não, ela é permanente, e tem que ser, né?
Então, o que eu digo para, assim, deixo de recado para todo mundo, por favor, cuidado, tá? As recomendações de saúde, a gente precisa estar bem para fazer com que as coisas aconteçam. E eu fico à disposição, se alguém quiser conversar comigo depois, tirar alguma dúvida, trocar experiência, compartilhar comigo conhecimento, adoro aprender, estou aqui à disposição. Obrigada, tá, pessoal? Eu acho que a gente combina bastante, sabe, Sárgila? Nós aqui da ITSS, a gente evolui assim, cada dia. Para isso, né? A tecnologia não pode parar. Nós da ITSS estamos aí buscando as tecnologias, as tendências, trazer o tempo todo isso, não só para apresentar, mas para mim também no formato de desenvolvimento, né? A gente tem que fazer e mostrar para o cliente que aquilo funciona. Você deu exemplo aí do RPA, né? Da parte de mobilidade, isso vem acontecendo no nosso dia a dia. E nós aqui da ITSS também agradecemos muito a sua participação, porque esse conhecimento, essa troca, nos enriquece, né? Não só como empresa, mas todos que estão aqui, né, nos apoiando aqui nessa live, nos ouvindo. E a sua participação foi muito rica, pela experiência que você tem, pela experiência que você traz, tá? Eu aqui agradeço a todos também que estão participando conosco. Eu, Ellen Oliveira, e também estou super aberta aí para troca de experiências comerciais, agronegócio ou qualquer outro ponto que queiram conversar. Fiquem todos abertos aí nos acionarem, né, pelos nossos Instagrams. E o intuito era esse mesmo, gente. Se tiver alguém que tenha mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Mas obrigado, Sádila, mais uma vez. Obrigada em nome da ITSS, em nome da Ellen, pela sua participação. E conta pra gente aí para as próximas lives aí, que eu sei que você vai puxar daqui para frente. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Bom final de semana para todo mundo aí. Obrigada, gente. A todo mundo, Tiago, Marcelo, Bruno, Letieri, até família também teve aí conosco, né? Do seu lado aí, seu sobrinho. Do lado de cá, eu Ah, tive filho, cunhada, marido, todo mundo aí participando. Gente, obrigada, hein? Boa tarde. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.